Bom, muito boa tarde, amigos e amigas que nos acompanham. Sejam todos muito bem-vindos. Estamos iniciando mais um evento online da OAB Sorocaba, com os apoios do IBAJUDE, Instituto Brasileiro de Insolvência, e do IBDE, Instituto Brasileiro de Direito da Empresa. Hoje, um evento um pouco diferente. Na verdade, é um painel composto por expoentes em suas áreas de atuação, para discutirmos, dentro dos desafios impostos pela pandemia do Covid-19, as repercussões, as tutelas de urgência e a teoria da imprevisão, ou seja, uma abordagem multidisciplinar da pandemia. Eu gostaria, neste momento, de agradecer ao IBAJUDE e ao IBDE, nas pessoas de seus presidentes, o Dr. Bruno Rezende, do IBAJUDE, e ao Dr. Gustavo Nobre, do IBDE. Certamente, com o apoio de vocês, estamos contribuindo para o desenvolvimento dos temas da insolvência. Temos a satisfação de contar nesse painel com as presenças do Dr. Elias Mubarak Júnior, que é advogado empresarial, membro da Comissão de Estudos de Recuperação Judicial e Falência da OAB São Paulo e conselheiro do IBAJUDE. Dr. João de Oliveira Rodrigues Filho, que é juiz de direito da primeira vara de falências e recuperações judiciais de São Paulo desde 2016, é especialista em direito empresarial pela Escola Paulista de Magistratura, professor da especialização em falência e recuperação da FADISP, palestrante e autor da obra Prática em Insolvência Empresarial. Temos também a doutora Marina Freire, juíza de Direito do Estado de São Paulo, atuante na comarca de Bauru, mestre em Direito Internacional pela USP, especialista em Direito Processual Civil pela Escola Paulista da Magistratura, juíza formadora pela Escola Nacional de Formação e Aperfeiçoamento de Magistrados e Escola Nacional de Magistratura. Também integra o painel o Dr. Rodrigo Martinez, juiz de Direito do Estado de São Paulo, atuante na comarca de Santos, mestre em Direitos Difusos e Coletivos pela Universidade Metropolitana de Santos em 2006. Temos também Dr. Alexandre Jorge Carneiro da Cunha Filho, juiz de Direito da primeira vara da Fazenda Pública de São Bernardo do Campo, doutor e mestre em Direito do Estado. Muito obrigado por aceitar o convite para integrar esse painel. É uma grande satisfação a OAB Sorocaba e nossos apoiadores contar com tão seleto grupo. Sem mais delongas, damos início aos trabalhos, agora com o Dr. Elias Mubarak, que é advogado, e certamente, doutor, mesmo antes da crise que se abateu com o Covid-19, já haviam enormes desafios, mas agora com as repercussões financeiras, econômicas, mercadológicas, claramente o momento se assemelha a uma economia de guerra. Certamente, não vemos apenas prefeituras e estados, mas igualmente as empresas em colapso. Aquelas que somente veem na recuperação judicial a saída para as suas dificuldades, mas também aquelas que já se socorreram da recuperação em algum momento passado e agora se veem em maus lençóis para cumprir o plano de recuperação, requerendo até mesmo tutelas de urgência e pedidos de esteio preventivo. Essa, de fato, é a realidade, doutor Elias. Boa tarde. Boa tarde a todos. Eu queria agradecer. Eu queria falar um pouco sobre o plano de recuperação judicial na pandemia. O que a gente tem entendido hoje como pandemia? No acórdão do desembargador César Champolini, e eu gosto muito de citar, e sempre cito isso, ele fala em pandemia como estado de guerra. É um acórdão que ele discutiu sobre suspensão de um contrato. Estado de guerra. O que é um estado de guerra? Ninguém sabe o que é um estado de guerra hoje. Hoje é uma coisa que você não pode projetar, você não tem como saber o que vai acontecer daqui para frente. Para as empresas foi determinado que elas fechassem, ou seja, fecha, a sua receita foi a zero. Então, para as empresas ficou uma situação muito complicada em recuperação e as que não estavam em recuperação judicial também. Quando a gente fala em plano de recuperação judicial, vamos voltar um pouquinho a página ali. Quando você ajuiza uma recuperação judicial, você tem 60 dias para apresentar um plano de recuperação judicial. Quando você apresenta um plano de recuperação judicial, você demonstra também, tanto para o juízo, antes de apresentar o plano, na interposição da recuperação judicial, como na hora de apresentar um plano, que a empresa é viável.
que ela não pode ir à quebra. Ela gera emprego, ela gera recursos. Então, você tem que demonstrar o que a gente chama de viabilidade econômica e financeira da empresa. Isso no ato de apresentação do plano. O que acontece com as empresas em recuperação judicial é que quando você apresenta essa viabilidade econômico-financeira da empresa, você faz projeções. O fato da pandemia, o estado de calamidade, acabaram com todos os tipos de projeções. Você não tem como hoje saber ou tentar entender como que vai seguir a economia nesse sentido, para as empresas em recuperação, as que também não estão em recuperação judicial. Para que você demonstra um plano? Você demonstra um plano de recuperação judicial para chamar os credores e falar, olha, vamos fazer um grande acordo coletivo aqui, eu vou te pagar desta forma e eu planejo te pagar desta forma. Isso é homologado em assembleia de credores. Qual que é a função do juiz nessa recuperação judicial? Pelo menos aqui, aí eu estou falando muito como advogado. Estou com 4 magistrados aqui, mas eu vou falar como advogado. A função do juiz ela é muito mais do cumprimento do plano, da legalidade. Ela não interfere na soberania da Assembleia de Credores. Isso é o que a gente vai discutir um pouquinho ali na frente. O que está acontecendo que hoje você tem que mudar essa posição? Hoje, eu dividi aqui em algumas empresas e apresentação de plano em 2 grupos. Um grupo de empresa onde você não apresentou o plano de recuperação judicial e você ainda está no stay, ou seja, as execuções estão suspensas para aquela empresa, então para essa empresa ela não tem problema, ela vai ter que se adequar ao plano no momento da assembleia. E para as empresas que elas não apresentaram um plano, mas o stay dela já está acabando. Aí já começa a primeira medida de urgência. Por quê? Porque quando você tem o prazo de stay period, que a gente chama de suspensão das ações de execução, é de 180 dias. Como é que você consegue estender esse prazo? Desde que a recuperanda não deu causa a isso. Então, a primeira medida de urgência que você vai pedir da empresa que não apresentou o plano é exatamente isso, que você estenda o stay até o momento da aprovação do plano. E aí você vai ter que readequar o seu plano, não vai fazer outro plano porque você não apresentou ainda. Pois é, não vai fazer outra homologação, você vai levar à Assembleia. Esse é um caso. O outro grande grupo que a gente tem são as empresas que já têm plano aprovado e estão cumprindo o plano de recuperação judicial. As que já têm plano aprovado estão cumprindo, e com a pandemia elas não vão conseguir cumprir o plano daquela forma, elas vão ter o quê? Elas vão ter que fazer um aditivo. E para fazer um aditivo, é impossível. Só a Assembleia de Credores é que vai ter legalidade, vai ter legitimidade para aprovar. Aí fica uma pergunta. Se eu estou cumprindo o meu plano, eu vou ter que fazer uma Assembleia de Credores. Eu tenho uma urgência para isso, porque a minha receita acabou. Então eu vou fazer um plano. Então, eu vou continuar pagando o plano? Que jeito se eu não tenho receita? Então, não tem como. Você vai ter que ter o pedido de tutela de urgência para suspender os pagamentos. Agora, se você não tiver o pedido de tutela, a empresa ela não conseguia cumprir o pagamento parcial. Ela não conseguia cumprir o pagamento das classes 3, quirografário, e 4, micro e pequeno empresário. O que me chamou muita atenção na decisão dele foi uma expressão que ele usou. Ele usou uma expressão falando o seguinte, da relativização episódica do plano de recuperação judicial. Ele esclarece muito bem, e aí ele faz a distinção do poder de geral de cautela do juiz e do poder e da soberania da Assembleia. O que nós temos que entender é o seguinte, hoje, o que era só posição da Assembleia, desde que você não prejudique os credores, porque essa suspensão temporária é interesse dos credores, é interesse de manutenção da atividade da empresa, é interesse de pagamento dos credores, é interesse de manutenção de emprego, numa situação de pandemia. Hoje ninguém tem receita. Então, essa decisão dele foi nesse sentido. Uma outra decisão, que eu também juntei aqui para a gente conversar um pouquinho, é uma decisão do juiz, é o Dr. Fernando César Ferreiro Viana. É um juiz da 7ª Vara Empresarial da Comarca do Rio de Janeiro. Ele foi um pouco mais longe da decisão do juiz do Dr. Gustavo de São Bernardo. Ele deu uma decisão suspendendo o pagamento de todos os credores concursais. Ele deu uma decisão dando um novo stay por 90 dias. Ou seja, a empresa já tinha
terminado o stay, já tinha aprovado o plano, já estava cumprindo o plano. Ele falou, olha, tudo bem, suspenda o pagamento dos credores por 90 dias, eu te dou um novo stay. Nesse período, você não vai sofrer nenhum tipo de execução. Ele deu a manutenção de todos os serviços essenciais, atividades da empresa, principalmente concessão do poder público, água, esgoto, luz, suspensão de 90 dias de todo o pagamento. E o diferente aqui é que neste plano de recuperação deste caso, existia também uma possibilidade de garantia fiduciária. A empresa todo mês tinha que aportar uma garantia fiduciária, neste caso de 3 milhões e 600. Ele suspendeu que ela aportasse a garantia fiduciária para que esses valores fossem para o caixa da empresa, para o fluxo de caixa da empresa. Isso eu achei muito interessante. No contraponto dessas decisões, e aí já no Tribunal do Estado de São Paulo, tem uma decisão do desembargador Manuel Pereira Calças, que manteve uma decisão onde foi negado a suspensão dos pagamentos dos credores pelo período de 90 dias. Apesar de eu não concordar, eu entender que existe sim um motivo de força maior, respeito à decisão, aí a gente vai entender um pouco da estrita legalidade, a história da dura lex sed lex. Esse é o entendimento hoje desta Câmara Empresarial. Apesar de eu não concordar, a gente respeita e entende. E ele entende o seguinte, qualquer tipo de suspensão tem que ser apreciado pelos credores. Aí entra a pergunta que eu fiz ali na frente, ali no início. Peraí, mas eu não chego na Assembleia. A Assembleia tem série de formalidades e intimações, você não consegue chegar na Assembleia. Isso sim que eu vejo, e aí eu cito a expressão, a revitalização episódica do Dr. Gustavo, que ele falou, é esse que é o meu entendimento dos juízes nesse sentido. E o meu entendimento também, só para terminar aqui, é que o juízo universal, e eu entendo sim da universalidade do juízo da falência e da recuperação judicial, ele pode sim entrar nesse tipo de decisão. Porque ele está prevendo o quê? Ele está prevendo a manutenção da empresa, o sorgimento da empresa para a manutenção de emprego. Então, eu entendo exatamente nesse sentido. E qualquer tipo de alteração, não alteração, de modo de pagamento diferente, que seja mais benéfico para o credor, eu entendo que é totalmente viável e cabe sim ao Poder Geral de Cautela do Juízo ele aceitar isso como medida, desde que não seja restritivo ao credor. E isso tem que ser muito bem colocado. Só para terminar aqui, que já deu meu tempo, eu sempre gosto de citar essa frase de Santo Agostinho: diante da necessidade deve cessar a letra fria da lei. Mais necessidade e mais motivo de força maior que nós estamos passando hoje, é muito difícil de ter outro. Agradeço a palavra por vocês, devolvo a palavra para o Dr. Fábio. Muito obrigado. Obrigado, doutor Elias. Excelente explanação. Pronto. Desculpem aí a demora, vamos seguir. Então, doutor Elias, boas ponderações. Eu passo, então, para o doutor Rodrigo. Doutor Rodrigo, boa tarde. Antes mesmo da crise do Covid-19, já se viam casos em que o devedor perdia o timing na propositura de uma recuperação judicial, seja porque acreditava no negócio ou mesmo que não tinha reunido documentos suficientes. E agora, com a quarentena, suspensão de uma série de serviços paralisados, a situação ficou ainda pior. Que visão Vossa Excelência tem acerca do atual panorama judicial numa vara acumulativa? Bom, inicialmente quero agradecer ao AB Sorocaba, ao Dr. Fábio pelo convite, ao Dr. Elias, grande guru, aos colegas, né, juízes que estão aí, maior saudade, carinho por eles, né? Bom, como eu tenho pouco tempo, eu vou ser um pouco rápido, tá? Me desculpem assim. Mas, assim, a primeira coisa que a gente tem que entender é que a recuperação judicial, tanto quanto a falência, elas são direitos. Esses são direitos, inclusive, tanto do credor como do devedor, elas devem... É uma situação de vantagem protegida pelo Estado, né? Então, o Estado tem que garantir essa proteção, independente do poder, se é legislativo, executivo, judiciário. O ideal é que sejam os três em harmonia, né? Mas o judiciário tem que estar aí para suprir, né? Ainda mais diante dessas carências apresentadas pelo Dr. Elias. Então, basicamente, o que é que eu vejo? Assim, a quarentena, né? A recuperação judicial, ela é para aqueles casos que a pessoa ou não tem uma boa administração ou
a situação de mercado apareceu e está criando dificuldades para enfrentar concorrência. Então, é inevitável que ou não vai conseguir sustentar ou vai tender à falência. Agora, o que está acontecendo na quarentena é uma coisa bem diferente no meu no meu modo de ver as coisas. Por quê? Porque a quarentena ela foi o quê? Um fechamento das portas de grande parte do comércio, sem a mínima notícia para o empresário se preparar para queimar estoque, suspender fornecedor, liberar o pessoal do trabalho, ver se vai demitir ou não vai demitir. Foi uma coisa assim muito rápida. E o pior, no meu ponto de vista, foi ilegal. Tá? O poder público não respeitou, né, eles pediram decretos declarando a calamidade pública, mas não respeitaram a lei. O que é a quarentena pela lei? Na Lei 13.979 de 2020 e pela Portaria 356 do Ministério da Saúde, em seu artigo 4º, tá? A quarentena, a restrição de atividade, mas para separar o infectado do não infectado. Não é o que aconteceu ali, colocando todo mundo dentro de casa. E eu estou sendo bem breve, tá? Qual que é o requisito formal? Qualquer medida de isolamento social está bem expresso na lei, tem que ser precedida por uma base de evidências científicas e análises estratégicas, que aparentemente só Santa Catarina fez, um plano de contingência para isso. E o mínimo indispensável, a presunção de saúde pública. Então, o que acontece? O poder público não recebeu uma carta em branco para chegar e falar assim, olha, faça o que você quiser, como sempre fez nas outras situações de calamidade. Entenderam? Então, o que acontece? O poder público não chegou lá e falou assim, por que vamos usar o isolamento horizontal ou não vamos usar o vertical? Por que a gente não vai usar o isolamento que chamam de sequencial, que é o misto, começa a vertical, e começa a horizontal e depois passa por vertical? De que forma a gente vai fazer isso? Não teve nenhum estudo. Então, basicamente, chegaram e falaram assim, fecha tudo, como fizeram na Europa, sem nenhum critério. Só que, lembrando, a Europa quis abaixar a curva e estender para sair da temperatura fria. A gente está fazendo ao contrário, a gente abaixou a curva para entrar na temperatura fria. Tanto estão dizendo que vai ter um segundo pico. Tá? Agora, se não houve uma ilegalidade, né, porque sempre tem magistrados que acham, não, mas é uma situação excepcional, houve uma imprudência, porque foi relâmpago. Né? Veja bem, a epidemia já estava acontecendo na China, já estava acontecendo na Europa. Quando chegou no Brasil, não era uma coisa assim desconhecida. Né? Já tinha uma portaria do Ministério da Saúde falando sobre estado de emergência antes do Carnaval, e o poder público não fez nada. Aí, de repente, o que acontece? Declara-se a calamidade e diz que a finalidade é resguardar o sistema. Tá? Quero lembrar que da função social da empresa, a função social da propriedade, a busca do pleno emprego, que é muito mal tratado pelos livros. Esse pleno emprego não é emprego de relação trabalhista, é pleno emprego dos meios de produção. Entendeu? Então, o Estado tem que garantir o pleno emprego dos meios de produção. E agora, com a lei de liberdade econômica, né, há uma presunção de boa-fé no empresário. Então, para qualquer pedido, seja em sede de tutela de emergência, seja para refazer o plano de recuperação, seja para qualquer coisa, tem que ter essa presunção do empresário. Mas o empresário, tem muita gente que entra de má fé. Olha, veja bem, para vários empresários, o tempo é o maior capital que ele tem para se erguer. Entendeu? Ele vai precisar do tempo para isso. E qualquer coisa que o judiciário possa fazer é inevitável. Né? Lembrando que o judiciário não pode ficar ali se amparando, é obrigação do legislativo, é obrigação do executivo. Não, a gente não pode chegar naquele ponto, né, como dizia Dostoiévski, né, que os répteis se devorem, naquele livro Irmãos Karamazov. Não, a justiça ela tem que intervir. O acesso ao direito de ação é constitucional. Né? A pessoa vai chegar ali numa modificação de um plano ou numa antecipação de tutela, mostrando como ele era antes do fechamento das portas e como vai ser depois, com a expectativa de mercado, como o mercado vai evoluir. Né? Não vai ser uma coisa assim, em meras palavras, jogadas ao papel a esmo. Né? Em relação ao crédito tributário, eu quero lembrar ali que, pelo artigo 66 da Lei 7.450 de 85, o Ministério da Fazenda tem a possibilidade de fixar os prazos de pagamento. No arrimo disso, várias portarias e resoluções foram feitas, e não tem por que o Estado e o município não ir no mesmo caminho, mesmo porque eles ganharam duas vezes. O Estado de São Paulo, por exemplo, foi suspendida a dívida dele com a União, e não só isso, a União ainda está repassando bilhões para o Estado de São Paulo. Tá?
Os empresários sempre cumpriram a lei, sempre pagaram o tributo em dia, porque agora não pode ter uma facilidade, né? O elementar de tudo, o Estado não pode inviabilizar a atividade empresarial sob pena de desemprego, gente vai ficar sem plano de saúde, os fornecedores vão entrar em crise, vai ter uma espiral de dívida, né, que eu denomino, e pior de tudo, né, sem a circulação de riqueza você não faz um Estado, né, só olhar a economia de países em que tem o controle estatal, né, a gente ainda querendo ou não, a gente tem alguns vícios do banco acadêmico, mas a gente tem que lembrar que a livre iniciativa tem que ser garantida. Tá? E lembrando que o Estado ele tem melhores condições para suportar a crise do que qualquer particular. Tá? O Estado ele pode esperar um ano para receber uma dívida. O Estado ele tem garantias, só que o particular não. Né? O particular, o tempo que o Estado tem não é o mesmo tempo do particular. Né? Até parece aquele livro do Thomas Mann, Montanha Mágica, né? Que o personagem fala do tempo, mas é fundamental. Tá? Não é só os filósofos que tratam do tempo. Então, o que é que eu acho? Que em qualquer processo de recuperação judicial, o advogado ele tem que individualizar essa peculiaridade. Né? Antes que a quarentena, ela quis fechar, não foi uma coisa assim normal de um livre mercado. Né? Foi um ato ali discricionário que não deveria ter sido discricionário, deveria ter uma fundamentação. A cláusula rebus sic stantibus teve que ser aplicada, que prevê o equilíbrio contratual, tem que ser estendida a todas as obrigações anteriores da recuperação judicial, inclusive aquelas que estão no parágrafo 3º do artigo 49, que fala do arrendamento mercantil, propriedade fiduciária, e até mesmo, por que não, do artigo 86, inciso 2, adiantamento do contrato de câmbio, aqui na cidade portuária é muito importante. Lembrando que a Lei 12.340 de 2010, no seu artigo 15, essa lei fala sobre o repasse de verbas dos estados, da União para os estados. Ela prevê até a suspensão dos juros de mora, né? Desde que os bancos estejam fechados. Aí vão falar, mas o banco está aberto. Está aberto, mas é só para coisa excepcional, é como se tivesse fechado. Experiência própria, não me atenderam. Tá? E na execução fiscal, tá, vai ter que ter agora uma força-tarefa. Você realmente vai ter uma avalanche de ações, vai ter que ser criada uma força-tarefa com o juiz da Fazenda, dúvidas para esclarecimentos e um maior prazer. E advogados, ousem, não se acovardem. Perfeito, doutor Rodrigo. Obrigado pela ótima explanação, pela abordagem. Né? Passamos então para o doutor Alexandre Carneiro da Cunha Filho. Doutora, diante do cenário de pandemia que temos visto, municípios vêm legislando sobre imposições à restrição de pessoas, ou até mesmo liberando tais restrições, sem prejuízo das medidas tomadas no âmbito do Estado. Uma vez provocado, como entende que deve ser a atuação do judiciário nesses casos? As questões envolvendo a abertura de estabelecimentos e suspensão de exigibilidade tributária têm sido recorrentes? Obrigado, doutor. Imagina. Pessoal, boa tarde. É uma alegria estar com vocês. Dou um salve especial aí para os colegas advogados, que são para quem a gente sempre recorre quando nos vemos envoltos em injustiças. E, bem, depois da exposição aí do Rodrigo, ficou até um pouco constrangido. A gente viu que ele fez a lição de casa, né? Virou várias folhas aí e tal. Eu fiz umas pequenas anotações aqui de pontos sobre os quais gostaria de compartilhar com vocês. Enfim, né? Vou fazer o meu melhor. Doutor Fábio, vou falar um pouco sobre o que eu já decidi em sede de liminar, né, nesses casos. E é evidente, né, tendo todo o cuidado para evitar entrar no mérito desses assuntos que ainda vão ser apreciados oportunamente. Com relação aos pedidos de suspensão de tributos, assim que começaram a entrar essas liminares, e lá em São Bernardo entraram algumas, veio uma suspensão de liminar por parte do Tribunal de Justiça, né, pela presidência, suspendendo várias. Então, pelo menos em sede de tutela de urgência, o nosso posicionamento lá foi seguir as suspensões de liminares do tribunal.
No que se refere a essas legislações, né, concorrentes aí de União, estados e municípios para disciplinar a circulação de pessoas ou funcionamento de estabelecimentos no período da quarentena. Eu tenho uma posição um pouco diferente do Dr. Rodrigo, embora compreenda o fundamento dela e acho que no final a minha posição, né, embora parta de pressupostos diferentes, em situações concretas possam chegar a um resultado semelhante ao que ele propõe. Essa questão das competências concorrentes, competências comuns, né, no nosso sistema constitucional, ela, pela nossa formação jurídica, acaba levando muito a que a gente tenha uma visão um pouco estanque, né? Então, em vez da gente pensar que, no caso, competência comum lá de proteção à saúde, em vez de se pensar que tem que União, estados e municípios trabalharem conjuntamente para desenvolver essas atividades de forma coordenada, a gente fica numa discussão enorme para ver quem tem a competência de fazer o quê, como se essa competência excluísse automaticamente a dos demais entes. Né? Na minha visão sobre isso, e isso é polêmico, né? Enfim, há visões eu ia falar para os dois lados, mas acho que tem mais de dois lados aqui para o entendimento dessa matéria. Na minha visão, todos os entes têm competência, né, para disciplinar sobre essas medidas de saúde pública. E nos municípios, né, cada um tem uma realidade própria. Né? Então, não me parece uma tese, né, que eu apreciei em sede liminar lá em São Bernardo, era que, sem a decretação de estado de defesa ou de sítio, não cabia ao município intervir na circulação das pessoas. Na minha compreensão, né, quando se tem esse bem jurídico à saúde pública, não haveria necessidade para que houvesse uma decretação formal, né, de estado de sítio ou de defesa, desde que, logicamente, essa medida fosse motivada. Né? E aí, de fato, eu entendo a compreensão do Dr. Rodrigo e eu vejo um espaço enorme para os advogados defenderem as teses dos seus clientes nesse aspecto, né? Que é a questão da proporcionalidade das medidas que foram adotadas e do que vai depender o processo administrativo que levou a essas decisões. A adequada ponderação sobre as circunstâncias concretas de cada município. O município tem que dizer, olha, por que a gente levou a esse tipo de decisão? E nesse contexto, né, em que a gente está trabalhando com vidas, né, uma decisão errada pode implicar perdas de vidas. Então, e eu acho que, pelo menos nesse aspecto, a maioria dos juízes, me parece, está caminhando nesse sentido. A gente tem que ter um pouco de deferência com relação ao que é decidido pelo setor técnico da administração. Né? Então, se vier num processo, né, olha, está sendo questionado aqui o porquê da restrição do funcionamento desse comércio, e vem uma decisão motivada, né, olha, antes da gente tomar essa decisão, foram escutadas as pastas, né, X, Y e Z da prefeitura, em razão disso a gente entendeu que esse tinha que fechar, em outras situações pode chegar, ó, esse tipo de comércio também foram ouvidas as mesmas pastas, e nesse caso entendeu-se que poderiam funcionar desde que adotadas determinadas cautelas para evitar a propagação do vírus, que é algo que a gente vê, por exemplo, em supermercados hoje em dia, né? Fui supermercado recentemente, você vê ali o álcool em gel, tem alguém ali limpando o carrinho, né? Quando você sai, lá está o álcool em gel de novo, enfim. Então, na minha visão, eu não vejo, a princípio, como vedado para os municípios, né, estabelecerem essas restrições, mesmo fora de situações excepcionais previstas na Constituição, em razão da emergência sanitária, que é evidente. A gente tem experiências internacionais, né, isso também pode ser ali levado na motivação dos municípios, agora tem que ter concretude, né, e isso tem que ter motivação, e a gente tem um problema que nem todos os municípios têm um setor jurídico forte, tem cidades muito pequenas, né, que, enfim, a própria estrutura da administração não é muito boa, e é um grande desafio para esses entes conseguirem exercer essa competência de forma adequada, ao meu ver. Ainda tem um pouquinho de tempo, doutor Fábio? Como é que tá? Tem sim, temos. Tá. Outros pontos que eu pontuei aqui, anotei os livros citados pelo doutor Rodrigo, muito bom, hein, doutor Rodrigo? Dostoiévski, Thomas Mann, para o período de quarentena aqui, foram preciosas as suas... Obrigado. Depois a gente faz um só dos livros da quarentena, né? Já fica Opa.
Estou à essa disposição. dica aí, o Dr. Fábio, organizar um outro evento. Outro ponto que eu ia comentar é a questão do funcionamento, né? Isso eu achei curioso lá, pelo menos no município em que eu trabalho, que o decreto ele deixou em aberto algumas atividades que não era muito claro se elas estariam abarcadas na autorização para funcionar permitida no decreto ou se não. Então, e aqui, isso eu acho muito importante, né? O papel da advocacia em provocar previamente o município antes de entrar com a ação judicial. Né, que aí a gente já consegue ter, quer dizer, você está na dúvida, muitas vezes a nossa tradição jurídica fala, pô, entra logo com mandado de segurança, né, entra com a ação judicial que na administração não vai se resolver nada. E em razão dos problemas que a gente tem aí com a pandemia, me parece evidente que o judiciário não vai conseguir lidar com todas essas questões judicialmente, decidindo, né, a decisão heterônoma. A gente vai precisar que os atores tentem, né, todas as vias possíveis se consertar e só não havendo consertação se recorrer ao judiciário. E nesse caso de você entrar com um pedido administrativo, né, olha, eu quero saber se a minha atividade ela está ou não está abarcada pelo decreto, e já vim com a resposta disso, a demanda ela já vem com mais consistência, o julgador consegue ter melhores elementos para analisar o pedido da liminar. Né, nos casos que eu apreciei que não tinha esse pedido prévio, via de regra eu indeferia a liminar, achando que primeiro tinha que se recorrer ao município. E aí a gente torcendo, né, que há iniciativas muito interessantes do tribunal, né, que está reagindo, a meu ver, de forma adequada, ou pelo menos, né, que é uma forma que está procurando trazer soluções para um momento dificílimo que ninguém tem solução. Né? Então, ontem mesmo foi publicado no Diário Oficial um projeto piloto para tentativa de acordos na área empresarial. Né? Se isso for bem organizado, né, tem um potencial imenso de resolver um monte de coisas, sempre pensando que a gente tem que resolver as coisas, né? Não entrar melhor os seus peitos antes de entrar em juízo, e mais do que isso, né, torcendo para que a administração também seja reativa. A gente tem que torcer para que a administração, quando possível, quando aquela atividade não vá representar um risco, né, de perigo à saúde, haja de forma proporcional, né, porque não me parece que seja interesse do município, no caso, né, a gente está falando aqui da competência municipal, ou mesmo do Estado, que não funcione uma atividade que geraria impostos, geraria empregos. Né? E aí a gente, nesse momento de pandemia, me parece que é natural que se dê um pouco mais de deferência àquilo que é decidido pela administração, que é quem está na linha de frente, quem tem os técnicos, quem tem os médicos, enfim, né, os sanitaristas, essas pessoas das quais a gente depende como nunca. Há essa natural deferência e, por outro lado, a gente imagina que a questão da economia também é fundamental e que se deva, que os municípios, o Estado, né, devam fazer análises precisas dessas situações que são colocadas para eles e autorizem os comércios que podem funcionar quando possível e, lógico, e aí estabelecendo as condicionantes para que isso aconteça da forma mais segura possível. Amigos, acho que era isso aqui pela minha conta, agora o tempo deu. Continuo à disposição de vocês. Espero que tenha sido útil. Doutor Alexandre, muito obrigado pelas excelentes ponderações com relação aí à provocação do judiciário quando temas relacionados à imposição pelo poder público, restrições, isso chega. Certamente é muito importante tais ponderações, doutora. Passando para a doutora Marina. Boa tarde, doutora Marina. Diante das dificuldades enfrentadas pelas empresas, até mesmo pelas pessoas em dar cumprimento às obrigações contratuais já assumidas, não é difícil notarmos muitas ações ou até mesmo defesas invocando a teoria da imprevisão. Porém, isso não é exclusividade do nosso direito, na medida em que, por ser uma pandemia global, a maior parte dos países estão vivenciando os mesmos problemas. Nesse sentido, referente a essa abordagem, não apenas no direito pátrio, mas também em cortes internacionais, transnacionais, como que a doutora tem visto a aplicação disso nas cortes internacionais e os requisitos que têm sido utilizados nessa aplicação? Boa tarde, doutora. Acho que ela está sem o áudio.
Aí sim, doutora. Agora sim, com áudio. O convite que foi feito pela OAB de Sorocaba. É sempre uma honra poder participar de eventos que nos faz ter o sentimento de pertencimento a uma família judiciária, com alguns breves apontamentos, pela minha experiência em direito internacional, fazer algumas ponderações no tocamento da emergência, né? Eu vim, e nós já havíamos conversado a respeito dessas medidas, e nós temos eu vim agora em janeiro de Haia, e até comentei com ele que havia feito um curso, casos de ataque terrorista. E quando me vi nessa situação e o advento de diversos decretos, medidas que poderiam restringir direitos e garantias fundamentais, me veio à mente essa palestra que presenciei, que assisti em Haia. Número 1 de 2020, que constatou esse hábito e essa modulação de direitos e garantias fundamentais. E por que eu bato nessa tecla? Porque nós temos princípios informadores do sistema de crise, né? E esses princípios, eles devem ser, não é somente falar, existe uma pandemia. O que essa pandemia vem causando no nosso Estado para restringirmos tais direitos e garantias fundamentais? Né? Não posso falar que é ad eterno ou deixar para o administrador ordinário regulamentar. Vai ser até mais. Doutora Marina, nós estamos com uma pequena dificuldade de sinal. Doutora, estamos com um sinal um pouquinho fraco vindo da internet. Eu vou passar rapidamente para o doutor João, rapidamente, depois a doutora conclui até que o sinal possa ser restabelecido, ok? Mas coisa rápida. A minha internet? Isso, a sua internet. Tá? Será que se eu entrar pelo meu celular melhora? Pode ser que sim. Mas eu vou passar, para não interromper o evento, eu vou passar então para o doutor João. Doutor João, vamos então seguindo. Inicialmente, doutor João, grato pela sua participação. Diante do cenário posto, em que empresas têm dificuldade em se manter com as portas abertas, né? Se manter relevantes no mercado, e até mesmo de manter o seu quadro de funcionários, de colaboradores. Muitos pedidos nesse sentido certamente têm vindo aos autos de recuperações judiciais, já propostos, bem como também se aguarda um grande contingente de recuperações e novos processos no futuro próximo. É certo que o CNJ já se adiantou e trouxe no final de março a recomendação 63 a ser aplicada nos casos de RJ. Por outro lado, também tramita na Câmara dos Deputados um PL 1397, que traz inovações legislativas para um período de pandemia. Nesse sentido, doutor, como Vossa Excelência tem visto o cenário atual sob o prisma das tutelas de urgência e acredita que a mediação é uma potencial alternativa para soluções de casos de insolvência? Boa tarde a todos. Quero agradecer ao Dr. Fábio e também estender meus cumprimentos ao Dr. Márcio Leme pela oportunidade de participar desse evento aí da OAB de Sorocaba. Sorocaba que, como o Dr. Fábio sabe, está localizado na Grande São Miguel Arcanjo, né?
Então, um prazer enorme estar aqui com vocês, doutor Elias, doutora Marina, doutor Alexandre, né, o doutor Rodrigo, um grande abraço aí a todos. Eu ouvi atentamente as exposições e, de certa forma, eu concordo muito ali com o que o doutor Rodrigo falou a respeito da necessidade do Poder Judiciário ter uma atuação, uma sensibilidade muito grande para poder fornecer os instrumentos necessários aí dentro dos seus limites de competência para que a gente possa atuar nesse momento de pandemia. Eu entendo bastante o posicionamento do doutor Elias também a respeito ali da defesa dos interesses das empresas, né? O doutor Alexandre teve ali a participação a respeito da intervenção estatal mais ligada ao aspecto do tributo, mas eu gostei muito de toda a exposição dele, mas eu achei muito interessante a necessidade dentro da área que ele colocou ali de consistência dos pedidos que são apresentados e levados a juízo. Eu acho que isso é muito importante e os colegas advogados precisam entender que nós como magistrados, nós precisamos de subsídio para poder decidir mais fácil. Algumas vão enfrentar mais dificuldades ainda para poder equacionar o relógio financeiro, que são as obrigações que ela precisa cumprir, com o relógio econômico, que é o volume de negócio que ela precisa ter para lidar com essas obrigações e continuar crescendo como atividade, e vamos ter, por final, aquelas atividades que efetivamente vão entrar em liquidação, em falência. E aí, todo mundo, acho que acentuou bem essa questão dos direitos, e eu gostaria de acentuar um pouquinho a questão de responsabilidade. Aproveitando o que todos os colegas falaram, eu acho que se o Poder Judiciário e a jurisprudência pacífica nesse sentido, ao Judiciário compete o controle de legalidade de um plano e da aplicação do arcabouço jurídico de recuperação judicial, e aos credores a titularidade a respeito da análise da viabilidade econômica, eu acho que dentro do universo de recuperação judicial, tanto o judiciário como credores e o próprio devedor, nós devemos atuar com muita responsabilidade para que possa haver a depuração de quais são as atividades que efetivamente vão ter mais dificuldade, menos dificuldade para se restabelecer, e aquelas que efetivamente vão acabar entrando numa situação falimentar, né? A gente, com o devido respeito àqueles que têm um posicionamento contrário, mas a recuperação judicial, é claro que ela é um favor legal para a atividade que se mostre viável. E aí vem a responsabilidade do devedor em fornecer os subsídios necessários para mostrar dentro do processo que a atividade dele é sim viável. E por isso ele precisa ter uma atuação dentro do processo, fornecendo consistência necessária para que os credores possam entender que aquela atividade, ainda depois, né, com o retorno do convívio social, depois que nós passarmos aqui esse período de maior gravidade, que essa atividade ela possa se mostrar viável. Mas ele tem essa responsabilidade devedor e o corpo jurídico dele também tem essa responsabilidade de fazer pedidos e ter uma postura processual consistente. Do lado dos credores, é claro que precisa haver, sobretudo nesse período de anormalidade, uma certa compreensão a respeito da situação. Nós não podemos simplesmente tratar essas dificuldades e nessa situação de anormalidade como uma situação em que liquidemos todas as estruturas econômicas. Eu acho que o doutor Rodrigo ele foi muito feliz, porque a questão da recuperação judicial ela vai proporcionar, tendo uma compreensão maior, uma atuação mais proporcional, a possibilidade dessa depuração para que o devedor tenha condições de mostrar viabilidade e o credor possa compreender, de certa forma, essa situação, porque na recuperação judicial nós olhamos muito que não só o lado do credor ou do devedor, mas a manutenção dos benefícios sociais decorrente daquele polo econômico. Então, a manutenção, se a gente ficar agora nessa situação, está todo mundo sem fluxo de caixa, que está todo mundo com retração econômica, e partirmos daí para a liquidação das estruturas econômicas, a partir do momento em que houver a cessação do período de anormalidade
e for restabelecido o período de normalidade, como é que nós vamos ter a volta da circulação da produção de produtos e serviços se nós não temos estruturas econômicas para isso? Então, isso é algo que deve ser visto com muita importância. E aonde que os credores podem olhar para isso? Justamente nas fases pré-processuais, mediação, conciliação. A gente tem que destacar o projeto piloto implantado pela Corregedoria Geral de Justiça em São Paulo, que estabelece ali a fase pré-processual das negociações de questões empresariais, né, que vai ser capitaneada por juízes aí super competentes, especializados. Nós temos que levar em consideração também outros projetos em outras unidades da federação. Então, essa fase pré-processual ela é muito importante para evitar que tudo seja levado ao Poder Judiciário. Mencionou bem as decisões ali de colegas e do desembargador Pereira Calças, e o fato é o seguinte: para recuperações judiciais que estão em andamento, aquelas que não apresentaram plano, ou até aquelas que precisam de um aditivo de plano, penso eu aqui com todas as vênias, o desembargador Pereira Calças, eu acho que ele está muito correto em dizer que nessa negociação de processos já instalados, o ambiente correto é a Assembleia Geral de Credores. Mas, salvo engano, o doutor Paulo, no congresso que teve da OAB, junto com a Escola Paulista da Magistratura, né, um congresso muito profícuo, achei uma iniciativa excelente. O doutor Paulo falou uma coisa que é verdade, o doutor Paulo Furtado, titular da 2ª Vara de Falências. Ele falou que agora a apresentação de um plano nessa atual circunstância pode ser uma temeridade, porque justamente nós não sabemos qual que é o real impacto da pandemia em cada uma das atividades dentro desse contexto que eu falei. Ou seja, algumas vão se restabelecer mais rápido, outras vão demorar um pouco mais, outras vão entrar, inclusive, em fase de liquidação, porque efetivamente vão precisar entrar no estado de falência. Só que agora nós não podemos prever isso. Então, até na linha do que o doutor Alexandre fez, recentemente eu mesmo, analisando, claro, as particularidades do caso concreto, é claro que eu dei uma oportunidade para que o aditivo pudesse ser apresentado, ou, de repente, numa situação, algum plano possa ser apresentado, num prazo um pouco mais dilatado, uns 60 dias, 90 dias, a depender do caso concreto. Agora, isso significa o quê? Vamos suspender o cumprimento do plano? Pessoal, eu sei que é muito difícil, com a redução drástica da vida econômico-financeira da empresa, o cumprimento do plano. Mas, de outro lado, nós não podemos esquecer que podemos ter trabalhadores, outras empresas que também dependam desse recebimento para elas continuarem funcionando. Então, eu acho que aí cada uma das atividades, e isso compete muito às devedoras e ao seu corpo jurídico, procurar demonstrar o seguinte: olha, enquanto eu tenho meu prazo para apresentar um aditivo, para apresentar um novo plano, né, para readequar a essa nova realidade de pandemia que vivenciamos, nessa situação extraordinária, eu consigo cumprir um pouco, eu consigo pagar um pouco, mas isso precisa estar nos autos. Eu vejo com muito receio, simplesmente por conta da pandemia, por conta da situação de anormalidade, o mero descumprimento ou suspensão do cumprimento de plano. Eu acho que a gente precisa ter uma depuração maior. Eu acho que a Recuperanda, dentro do ônus que ela tem de ter uma postura proativa dentro do processo de recuperação judicial, ela precisa ter trazer o esclarecimento para dizer: olha, eu não consigo cumprir porque efetivamente eu estou com as portas fechadas sem fluxo. Ou não, olha, eu consigo cumprir parcialmente. Isso, inclusive, gera até credibilidade para os credores na discussão futura do aditivo ou de um plano que vai ser apresentado. Então, assim, aproveitando tudo que foi dito, eu acho que é importante também a gente ter a noção de responsabilidade para depurar bem as situações e, na medida do possível, que a gente possa efetivamente agora implementar uma cultura de negociação, né, que o próprio PL 1397, lá, proposto pelo deputado Buleal,
que às vezes tem sido objeto de críticas, embora sem que se tenha dado qualquer tipo de alternativa ao projeto proposto, mas ele tem uma forte carga negocial pré-processual. Então, eu acho que isso é muito importante e o papel da advocacia é fundamental. Nós temos um sistema de justiça. A advocacia, Ministério Público são funções essenciais da justiça e precisa haver simbiose, né? O bom advogado, o bom juiz, eles sabem compreender, né? O bom promotor, eles sabem compreender muito bem qual que é o papel de cada um e jamais, com sucesso, com o judiciário preparado para receber as demandas, mas demandas que efetivamente tenham que passar pelo judiciário e uma advocacia preparada, tanto do ponto de vista conciliatório, como do ponto de vista de atuação no sistema de justiça. Então, era essa minha singela contribuição, tá certo? Um fraterno abraço aí para todos que estão nos ouvindo. Quero agradecer muito as pessoas que estão dispondo do seu precioso tempo aí para nos ouvir aqui no nosso bate-papo, nas nossas ideias. Obrigado, doutor João. Certamente esse ponto de vista de um magistrado de uma vara cumulativa e que afeito, né, a matéria diariamente, certamente os advogados certamente tem muito a passar e também a contribuir, né, nessa seara, na questão da insolvência, e certamente quanto mais elementos chegarem ao juiz, certamente melhora as condições para que possa ser analisado aquele pedido, sem dúvida, doutor. Voltando à doutora Marina, que estava com o sinal um pouquinho fraco naquele momento, doutora, a gente pede que a doutora, se puder, finalizar a sua exposição acerca da teoria da imprevisão. Agora estamos com o sinal restabelecido. Eu nem comecei. Tá, então vamos lá, doutora. Agora, já que todo mundo falou, o tempo é meu, então vocês sentem aí que eu vou falar o tanto que quiser. Então... Apoiada. Eu não sei até onde foi, mas eu vou fazer um breve resumo do resumo para a gente ter uma ideia do que eu gostaria de falar, né? O doutor Alexandre tinha comentado a respeito das restrições da regulamentação e da competência concorrente entre estados, municípios e União a respeito da saúde pública, né? Mas, a meu ver, a questão não é tão somente a regulamentação e a proteção no tocante à saúde pública. A questão é sobre a restrição e o abrandamento de direitos e garantias fundamentais. Como eu havia dito, a Lei 13.979 dispõe sobre medidas de enfrentamento da emergência e ela traz de uma forma superficial, ela autoriza de uma forma superficial, por meio de uma regulamentação posterior, limitar, restringir direitos fundamentais e, sobretudo, o direito de ir e vir, de circulação, a disposição do próprio corpo. E essas circunstâncias, nós não podemos permitir que isso seja feito por uma lei ordinária, né? Nós temos um regramento muito robusto e com requisitos bem herméticos para a decretação do estado de defesa e, posteriormente, estado de sítio, né? Apenas no caso de estado de exceção é que nós podemos derrogar direitos e garantias fundamentais. A lei ordinária, ela não pode ser uma carta em branco ao administrador, né? Eu havia dito que eu fiz esse curso e assisti a palestra de uma professora africana que se chama Mitu, e ela dizia realmente que os estados, fundamentando na pretensa existência de um ato terrorista, acaba por derrogar direitos e garantias fundamentais. Isso é um passo para uma ditadura, isso é um passo para a gente sempre ter um fundamento moldável à luz do que acredita o administrador ser certo ou errado como fundamento
para se abrandar direitos e garantias fundamentais. Então, a meu ver, a Lei 13.979, em diversos pontos, ela é inconstitucional e ela não pode delegar ao administrador ordinário a realização dessas medidas, né? Uma coisa seriam medidas sanitárias, colocar álcool em gel, passar álcool no carrinho do supermercado. Outra coisa é limitar a locomoção e até mesmo em alguns momentos a gente pode também visualizar a sistema de crise, né? E esse sistema de crise, ele parte do princípio fundante da necessidade. Não basta se dizer que há uma pandemia. O que essa pandemia reflete na nossa vida? O que essa pandemia reflete no Estado brasileiro? Né? Esse copia e cola dos decretos internacionais, vamos restringir a liberdade de locomoção porque essa é a melhor forma. Por exemplo, na Itália começou-se no inverno, aqui nós estávamos no verão. Era necessária a mesma medida? Eu não sei, eu estou confabulando aqui com os senhores. Era realmente necessário? Aí vem a Lei 13.979 e fala que o administrador, ou por meio dos ministérios, regulamentaremos o tempo disso. Não. O tempo, ele também é um princípio do estado de exceção. Nós não podemos relegar isso à sorte. É março, é abril, é junho? Quando vai ser o pico? Quando nós ficamos numa insegurança jurídica completa. Né? O estado de exceção, ele tem um tempo certo para visualizarmos a sua ocorrência, né? E as medidas que nós tomamos, elas devem ser proporcionais ao que nós estamos restringindo, né? Há estudos fidedignos que comprovam que o isolamento vertical ou o isolamento horizontal seriam os mais eficazes. Há estudos dentro do nosso Estado, né, que fundamentem a restrição de liberdade, né? Então, a meu ver, a lei ela está eivada de graves vícios de inconstitucionalidade e a gente não pode deixar isso à sorte do legislador ordinário, certo? Agora eu queria passar para um outro ponto também que repercute a lei 13.979, relacionada à teoria da imprevisão, né? A teoria da imprevisão, ela pode ser fundamentada aí no caso fortuito, força maior, e a gente vislumbra isso na pandemia, né? A pandemia, ela é um efeito direto para aplicarmos a teoria da revisão, né? Eu não tenho notícias de empresas fechando porque todos os funcionários morreram de Covid, né? Eu não tenho notícia de uma obrigação personalíssima que a pessoa veio a ficar doente e falecer e a gente possa resolver o contrato, né? Podemos extinguir a obrigação por conta do Covid. O que nós vemos, em verdade, é que os decretos e os atos administrativos refletem, sim, na modulação dos contratos. Aí isso a gente não pode chamar efetivamente do caso fortuito de força maior como fundamento da teoria da imprevisão. O que nós temos, em verdade, são caracterizados como o fato do príncipe, né? Os decretos da administração pública refletem de sobremodo na organização e na consecução dos contratos, né? E a gente também tem que analisar que a teoria da imprevisão, ela deve ser ponderada. Vai ser na responsabilidade extracontratual, vai ser na responsabilidade contratual, ela tem efeitos diferentes a depender do tipo de responsabilidade, né? E nesse contexto, a gente pode também tem que lembrar que o fato do príncipe, ele também pode ser causa de indenização até o próprio devedor, né? A pessoa está executando um contrato e vem o decreto dizendo que ele não pode mais abrir. Ele acabou de comprar uma franquia e fala que ele não pode abrir o estabelecimento dele. Será que ele não pode se voltar contra a administração pública? Aí foi o doutor Rodrigo que falou a respeito da imprudência do administrador público ao decretar essa calamidade e o fechamento de estabelecimentos.
E realmente a gente poderia até mesmo cogitar dessa circunstância. Veja bem, nós soubemos do primeiro caso de Covid dia 20 de janeiro, e mesmo assim permitiu-se o quê? O carnaval. Né? Tivemos aí o administrador público permitiu o carnaval. Né? Será que também não foi realmente uma causa para nós podermos, para ingressarmos nessa zona de desconforto, nesse estado de exceção? Né? Então, nós visualizamos que a pandemia em si ela é um fato imediato. O que mais está fazendo com que existam causas que repercutam nos contratos são as medidas administrativas tomadas. Né? De qualquer forma, eu acho que a gente, como magistrado, até então, eu não tenho tanto tempo de carreira, né? Tenho mesmo que o Rodrigo e que o Alexandre, mas nós temos uma cultura do pacta sunt servanda, né? O contrato está aí, o contrato deve ser cumprido, é assim que as coisas são, e os senhores podem ver que nós temos diversas teses que não foram abarcadas pelo Poder Judiciário porque não constituíam onerosidade excessiva ao devedor, né? No entanto, nós nunca tivemos na história um fato como esse. Né? Então, eu concito assim, os magistrados a serem mais sensíveis, né? E colocar uma lente bem grossa, né, do rebus sic stantibus, e possa realmente rever esses contratos e a necessidade do devedor, quando ele ingressa em juízo, de ter uma moratória, de ter um alento, seja num contrato, na recuperação judicial, até porque, quando eu falo isso, quando a gente vem falar sobre fumus boni iure, e a gente exige requisitos até mesmo para uma cognição sumária, a Lei 13.977, ela traz no artigo 4º uma presunção de emergência para que a gente dispense licitação. Né? Então, veja bem, para a res pública, a gente retira a exigência, né, para algo que nos como povo mais caro, nós atenuamos os requisitos, mas para o devedor, né, que está ali, são relações entre particulares. Eu não posso modular a situação, eu não posso ter a pandemia ou os efeitos imediatos dos decretos como uma presunção de emergência, uma presunção do fumus boni iure. Né? Então, assim, eu gostaria de chamar a atenção a essas circunstâncias, né? E trazer essa... Eu vejo assim que em muitos países, principalmente na Europa, o magistrado, quando ele ingressa na carreira, ele é obrigado a fazer estágios em outros estados, em empresas, em escolas, para entender o funcionamento dessas pessoas jurídicas e desses organismos, dessas comunidades. Por quê? Porque é imperioso que a gente viva o dia a dia de uma empresa, né? A empresa ela não consegue provar um fato negativo. Olha, eu não vou receber. Tudo bem, você tem os balanços e tal, mas muitas vezes você não consegue descontar um título, né? E como você vai comprovar isso? Como você vai comprovar esse fato negativo? Olha, o meu faturamento não caiu, mas eu tenho até dinheiro, mas eu não consigo descontar esse título. Como que eu comprovo isso? Né? Então, eu acho assim, que uma análise assim, mutatis mutandi desse artigo 4º, que permite essa presunção de emergência, também poderia ser um arrimo para nós, julgadores, quando desses pedidos de revisão contratual. Doutora, mais um minutinho, por favor. Mais um minutinho só. Eu também gostaria de trazer à baila aqui que o Tribunal de Justiça e os tribunais como um todo, assim como o CNJ, receberam algumas críticas por colocarmos a trabalhar em home office, né? E eu tenho vários contatos de magistrados internacionalmente, e
eu vejo que a nossa situação ela está muito boa se comparada a outros países, né? A Itália, que foi a que mais sofreu, ela está exatamente como a gente, né? Elas têm o trabalho, que eles têm até um aplicativo, como fosse o nosso SAGE, ele tem um que chama COSMAP, e trabalham todos pelo processo digital. Agora estão começando a fazer audiências por videoconferência, assim como nós estamos arregimentando isso, né? A Argentina tem o teletrabalho. Então, assim, eu acho que a medida que foi tomada pelo Tribunal de Justiça de São Paulo e também depois pelo concomitante CNJ foi muito salutar, e acredito eu que estamos num caminho de um progresso, e acredito que não houve denegação de justiça. Então, essas são as minhas considerações. Eu agradeço imensamente a paciência dos senhores com a minha internet. Queria mandar um abraço para todo mundo, meus colegas de concurso, meu colega João também, que é muito bom vê-los aqui, e a gente poder trabalhar em conjunto, tentando trazer algumas ideias e soluções para esse momento tão complicado, né? Um abraço para vocês. Certamente, doutora, obrigado pelas suas ponderações. De início não ajudou muito a internet, mas certamente nós conseguimos fazer aí um revezamento, né? E as ponderações foram muito importantes, certamente enriquece e muito o nosso debate, doutora, a questão que envolve não apenas a prática, mas também a questão teleológica, a questão da própria finalidade, né, das normas, certamente é muito importante que nós venhamos a discutir. Nós acabamos avançando um pouquinho o tempo, até porque tivemos alguns probleminhas técnicos de início, mas, de todo modo, nós deixamos aqui o nosso agradecimento a quem está nos acompanhando, né, os nossos amigos e nossas amigas. Eu gostaria de, também, nesse momento, agradecer, em nome da OAB Sorocaba, o IBAJUT e o IBDE, que certamente nós podemos continuar a debater tais assuntos por mais 1 hora ou mais 2 horas, sem sombra de dúvida, né? Também, desde logo, também deixar aqui o nosso agradecimento aos participantes, Dr. Elias Mubarak Júnior, Dr. João de Oliveira Rodrigues Filho, Dr. Alexandre, Dr. Rodrigo Martinez e doutora Marina Freire. Certamente vocês puderam abrilhantar muito esse evento. Leve o nosso abraço da OAB Sorocaba. Certamente nós contamos com vocês para os próximos eventos, para que possamos ir mais fundo até nas discussões. Muito obrigado. Viu? Também agradeço aos amigos e amigas que nos acompanham nesse evento. Também convido que acompanhem a live do nosso parceiro IBDE, que está agora, que se iniciou às 18 horas e está certamente em andamento. Ela segue pelo canal do YouTube, do IBDE, e hoje o tema é acerca de mediação, conciliação e arbitragem na crise do Covid. Também às 19 horas, nós temos uma live no Instagram do nosso presidente Márcio Leme, em que recebe o professor de Direito Constitucional, Flávio Martins, para falar sobre garantias e liberdades constitucionais. Nós estamos, então, encerrando nossa transmissão de hoje. Deixamos aqui o nosso muito obrigado e boa noite.